você já passou por mim, mulher, né? E nem olhou pra mim, acha que eu não chamo atenção. Disfarça, é um samba, eu fico aqui pedindo tanto, né? Invisível a olho nu, era assim. E mostrava pra Beto, pra galera, tal, a gente pesquisando samba, ouvindo música. Quer dizer, não tinha nenhuma obrigação de fazer a música ou de ser, era uma referência muito forte. Esse aqui é o bala, ele tem caroço, tá ligado? É um banza mais pro dia a dia. Eu acho que o Brasil é um país muito vai com as outras, assim. Talvez seja o último país a legalizar, mas eu acho que num futuro distante... É Irã depois da gente. Olá, vai buscar a bolinha. Ai, louco! Ele jogou a bolinha na gente. Traz a bolinha pro papai, traz a bolinha pro papai. Isso, ai, daqui. Foi difícil. Daqui a bolinha, dá a bolinha. He said, baby, don't you lie to me no more. Olá, boa noite, eu sou a Adriana Couto e a gente começa o Metrópolis com uma explosão da música brasileira, Baiana System. Depois de um ano de intensa pesquisa na ilha de Itaparica, o grupo criou O Futuro Não Demora, o terceiro álbum de estúdio. O processo de criação desse disco agora é que vocês ficaram meio que entre a terra e o mar, em Itaparica, né? Como é que foi essa coisa de criar nesse movimento? Cara, eu acho que, tipo assim, teve uma coisa que o Duas Cidades era um disco bem urbano, bem do que a gente estava fazendo ali em Salvador, dizia muito respeito a isso, tanto, enfim, os textos de Russo, como a forma que a gente vinha tocando. E esse disco foi bem diferente do outro, porque ele teve um processo bem grande, assim, de pesquisa e de pré-produção, né? E dentro disso, enfim, uma série de coisas que levaram ali a gente a ter um pouco de um certo distanciamento de Salvador, olhando dessa outra perspectiva. No caso de Itaparica, nos permitia isso. E a gente ia muito para lá, para conversar, para pesquisar, para compor. Em relação ao espaço, tempo e essa linha de tempo, água, centro da terra e fogo, você está na ilha, você conseguir atravessar ali com o Lorimbau, que foi isso que a gente fez algumas vezes, para ir para Salvador e encontrar ali perto dos navios e na entrada de Salvador uma situação onde os tambores e o fogo, a história ali vinha aquecendo. Então isso foi muito real, assim. Quando a gente percebeu, o disco já estava assim, porque a gente fez esse movimento muitas vezes para pesquisar. E aí acabou pesquisando muito a história do Brasil. E dentro disso, a gente começou a ter esse processo de autoconhecimento mais profundo, que deu resultado no Futuro Não Demora. Quer tirar uma dúvida ou a gente não tem ninguém, a gente tira a gente mesmo só, né? Pergunta a nós mesmos, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu estou no caminho? Será que o caminho é esse? O disco acaba que tem um pouco água, centro da terra, né? Tipo, e o fogo que encerra. Então, também essa relação com a natureza e o entendimento disso, assim, acabou sendo muito presente. Vocês são cobrados de alguma forma, tipo, o som do baiano é assim, eu quero ouvir essa mistura, ou o pessoal entende qual é a proposta e fala, isso já vem organicamente pra gente? Não, muito. Eu quero uma nova play som. Eu quero qual a próxima terapia. Sim. Qual a próxima lucro? Isso é do mercado, mas a gente nem ouve isso, a gente até dá risada. E hoje em dia as pessoas que são assim já chegam meio, máscara, né? Representa uma entidade, que não sei o quê. A gente olha assim e dá risada da coisa, porque já tem um tempo, 10 anos, que a gente está mantendo essa história, assim. Eu acho que isso também, as pessoas começam a entender que essa experimentação que é a grande história da gente, porque isso é feito de uma maneira muito natural. Tipo, a gente brinca sempre, o show de estreia do disco, vocês não vão ouvir nada do que está no disco, porque a gente nem consegue mais tocar desse jeito, porque tem coisas que a gente começa a tocar e de repente uma melodia já sugere o Russo cantar outra coisa, quando vê ele está cantando a letra de outra música e outra base. Então isso é muito assim, muito fluido, sabe? Que disco, hein? E esse show, gente, é maravilhoso.
Vamos pensar aqui comigo. Se no Brasil a maconha fosse liberada, o que aconteceria com o pequeno traficante? Essa é uma das reflexões da série Pico da Neblina, produzida aqui em São Paulo, que estreia em agosto na HBO Brasil e em mais 70 países. Esse aqui é o bala, ó. Não tem caroço, tá ligado? É um banjo a mais pro dia a dia. Bom pra trampar, bom pra trepar. 12 conto o grama, mano. Pico da Neblina é uma série que conta a história de um cara que chama Biriba, que é um traficante de maconha. E no primeiro episódio da série, a maconha é legalizada no Brasil. Sou o Luiz Navarro, faço o Biriba, né, interpreto. É um personagem que, na minha visão, é um herói brasileiro, que tem esse sonho de ser um empreendedor, né? Não vejo ele como um traficante. A partir dessa oportunidade de legalização que está imposta na primeira cena. E é o cara que sonha em ajudar a família. Eu juro que eu tô dando o melhor mesmo. Mas nunca tá bom, né? Ele fica nesse ping-pong entre legalidade e ilegalidade. Descobre que, futuramente, né, sem dar spoiler, mas que a legalidade é muito difícil, retratando do Brasil. E na ilegalidade com o Salim, ele tinha uma relação muito mais honesta de amizade, né? De como tocar as coisas. De como tocar as coisas. Você falou que não queria essa vida pra você, não é? Cuida da sua loja que eu cuido da minha. Você na sua de boy lá e eu na da vida real. O Salim é, como todo coprotagonista de uma série, ele é o lado oposto do protagonista. Ele é um traficante da Zona Leste de São Paulo. Em um período da série ele se gradua em um nível maior dentro da organização criminosa de São Paulo. E o Salim em si é uma pessoa que acha uma forma de viver e não só de sobreviver. Nós vamos dominar essa parada toda aqui, certo? Eu e você, vai ser lindo, irmão. O Vini, ele era um cliente do Biriba antes da legalização. Comprava maconha com o Biriba e pós-legalização ele coloca uma pilha para eles abrirem esse empreendimento nessa loja para vender maconha e apetrechos, acessórios de maconha e tal. Business é timing, meu irmão. A gente pode construir um império se a gente quiser. Ninguém deve estar pensando nisso, cara. Fazer negócio legal de maconha, pô. 2019, o Brasil, a gente tomou uma outra cara. A gente ficou conhecendo o Brasil com uma outra cara. Um Brasil bastante conservador. Que já estava ali. Que já estava se encaminhando, mas ficou mais, você diria sim hoje, se fosse proposto hoje? Sim, não, nenhuma. Não. Inclusive até passaríamos menos o aperto que a gente sentiu no começo, porque a gente chegou a pensar, e se em 2019, 2020, quando a gente estrear a série, a maconha se legalizar no Brasil, o que acontece com a nossa série? Lá em 2015, quando a gente estava escrevendo, o STF estava avançando rápido o debate da descriminalização e vai pro Congresso. E se em 2019, quando, sei lá, 2018, 19, 20, quando for pro ar, já tivesse sido legalizado todas as nossas premissas, vão curioso imaginar que nós tivemos essa... Não, porque pensar, temos cuidado de não explicar muita coisa, nenhum detalhe, de maneira que se acontecer realmente, a gente consiga se encaixar, mas a gente tinha também certeza absoluta que se isso acontecesse na série, os personagens iam comandar a narrativa de qualquer maneira, porque a verdade da série continua sendo idêntica. Partiu o Pico da Neblina? Agora é teatro. Vem aí a nossa agenda para o fim de semana. Nós treinamos a tarde inteira, não foi? Foi isso mesmo. Presta atenção. Onde está a sua bolinha vermelha? A comédia romântica Sílvia está em cartaz no Teatro das Artes, com Simone Zucato no papel principal, interpretando uma cachorrinha. A trama conta a história de um engenheiro bem-sucedido que se apaixona pela cadelinha abandonada e decide levá-la para casa a contragosto da esposa, o que gera um conflito no casamento. A peça é uma fantasia que trata da crise do homem de meia-idade, da síndrome do ninho vazio e da importância de um cachorro em uma família. Olá, vai buscar a bolinha? Ai, louco! Ele jogou a bolinha na gente. Traz a bolinha pro papai, traz a bolinha pro papai. Isso, daqui. Essa foi difícil. Daqui a bolinha, dá bolinha, dá bolinha, papai, dá bolinha. Boa menina. A primeira idosa que eu conheci foi a minha bisavó. Ela tinha 87 anos. E eu sei porque ela me ensinou a contar até a idade dela.
Uma cuidadora de idosos que perdeu a mãe prematuramente e vive com o pai jardineiro protagoniza o monólogo Eu, Thelma, uma montagem que trata de assuntos delicados como a morte, as relações afetivas e o amor fraternal de maneira direta. A peça cria reflexões sobre alguns tabus relacionados aos temas, explorando os limites entre ficção e realidade, já que a dramaturgia é construída a partir de um diálogo entre depoimentos autobiográficos e ficcionais. Ouvíamos os discos dela. O meu preferido, o mesmo de mamãe. The Mamas and the Pará, pararara, pará. O cineasta Fernando Meirelles, produtor de Pico da Neblina, série que falamos agora há pouco, e diretor de Cidade de Deus, entre outros filmes, afirmou que a Ancine não pode acabar como deseja Jair Bolsonaro. O presidente declarou que não concorda com a utilização de recursos públicos para a produção audiovisual. Meirelles respondeu que os critérios da Ancine são técnicos e que não há critério pessoal envolvido. Aspas. As produções são avaliadas pelo número de festivais que passaram e pelo retorno que vão gerar. Fecha aspas, disse o diretor. Não custa lembrar que o audiovisual é o setor da economia que mais cresceu e gerou empregos nos últimos anos. Além das premiações, né? Vamos lembrar algumas? No último Festival de Cannes, por exemplo, com o troféu do júri pelo longa Bacurau de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles e o prêmio na mostra Um Certo Olhar para o filme A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, de Cairim Ainus. Fim de mês, hein? Aquele aperto nas contas. Mas se você é aqui de São Paulo, tem duas ótimas opções de programas de graça. Amanhã e domingo tem Festival de Gastronomia e Música no Parque Burle Marx, na zona sul da cidade. Entre as atrações tem Toninho Ferragutti, Black Mantra e Gerson King Combo. E a reunião de Alma Thomas e Ed Mota fazendo um show em homenagem a Aretha Franklin. Já no Parque Vila Lobos, na Zona Oeste, tem outro festival de música, mas só amanhã. Olha quem vai tocar por lá. O trio do Ricardo Herz, um encontro de guitarras com Sérgio Dias, dos Mutantes, e Luiz Carlini, do Tutti Frutti. E, para encerrar, um dos grandes nomes do blues americano, Robert Cray. Fica a dica, hein? E um beijo para vocês. Domingo a gente se encontra 7h30 da noite.